Vou mostrar a esses adeptos da doutrina da predestinação incondicional fatalista, onde eles pregam que não existe livre arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Eles ensinam que o homem não pode escolher, porque o homem não tem liberdade, é escravo, não tem consciência, está dentro de uma situação que ele não pode escolher. Vou mostrar aqui o que a palavra revela sobre essa realidade, levando para você o conhecimento de que você é quem é responsável pelo teu destino eterno. Deus deu ao homem uma chance. O homem não tinha outra escolha. O homem não tinha outra saída. O homem não tinha outra opção. O homem não tinha nenhuma chance de salvação. Mas Deus deu ao homem uma oportunidade. Agora, essa oportunidade, quem tem que receber é você. Deus deu ao homem a oportunidade dele ser livre do destino eterno, da condenação que ele entrou, do juízo que ele é merecedor. Deus agora vai dar uma oportunidade ao homem de salvação. Mas isso é você que escolhe. Não é Deus que vai salvar ninguém porque escolheu. Não é Deus que vai colocar ninguém no inferno porque escolheu botar no inferno. Ou salvar porque escolheu salvar. Em canto nenhum Deus mostra isso. Em canto nenhum da Bíblia. Eu desafio esses teólogos, esses conhecedores das Escrituras, esses homens que dizem que é sábio porque tem um título, tem um diploma, tem um conhecimento secular, estão com a mente corrompida na escuridão, perdido de Deus. Estão sendo instrumento do diabo, criando doutrinas que desfazem da verdade de Deus. Não tem doutrina de Calvino, nem de Armínio, nem de Batista, nem de Assembleia, nem de Católica, nem de Espírita. Não tem sabedoria dentro de doutrina de Testemunho de Jeová, de Mórmon. A sabedoria, a verdade é Jesus. Eu pergunto aonde é que tem Deus mostrando que ele escolheu alguém para ir para o inferno. E vou mostrar aqui que livre arbítrio, ou seja, o direito que o homem tem de escolher, é Deus quem dá. Mas Deus é soberano, o homem vai escolher o quê? Ele deu essa autoridade, responsabilidade ao homem. Deus criou o homem imagem e semelhança dele. Como Deus, ele tem a capacidade de decidir e escolher. Vamos falar assim, Deus deu isso ao homem. Deus é um ser pessoal, criou o homem, um ser pessoal. Deus tem entendimento de tudo. Deu ao homem entendimento daquilo que o homem precisa ter. O homem não foi criado sem escolha, sem vontade. O único dom que a criatura de Deus, que somos nós, temos, é esse dom que nenhuma outra criatura tem. Aliás, a única criatura que recebeu esse dom de Deus, de escolher e decidir, somos nós. O animal não tem direito de escolher, porque ele é dominado pelo homem. O animal não escolhe. O dono bota a coleira nele e ele vai. O animal não tem noção de tempo. O animal não tem compreensão de presente, de passado e de futuro. O animal, ele não tem conhecimento de existência. O animal não é um ser pessoal. Nós somos. Nós temos consciência de existência. Nós nos reportamos ao passado, temos consciência de presente e temos projeção de futuro. Isto nos torna um ser pessoal,
penso, logo existo. Uma frase de um grande filósofo, Descartes. Mas essa frase é verdade. Nós temos consciência de existência. Nós somos um ser pessoal que a responsabilidade da nossa vida é nossa. Deus criou tudo. Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus colocou o homem no mundo e deu ao homem a responsabilidade, tanto da vida aqui neste mundo, como da vida com ele em comunhão. E o homem, a origem do pecado é essa, porque o homem escolheu pecar contra Deus. Escolheu. Não foi Deus que fez o homem pecar. Não foi Deus que quis que o homem pecasse. Como prega essa doutrina de demônios que ensina o povo que foi Deus que determinou que o homem pecasse. Para mostrar sua grandeza. Não. Não, porque Deus não vai de encontro à sua santidade, ao seu caráter. Deus não faz isso. O pecado não é de Deus. O pecado foi criado por Satanás, que é o pai da mentira, que levou o homem, a influência para o homem pecar. O homem pecou porque não deu ouvido à voz de Deus. Deus deu ao homem a responsabilidade. Quando Deus cria o homem, Deus estabelece o homem neste mundo e coloca para o homem princípios, regras, ordenança. Observe isso. Isso é muito importante as pessoas terem esse entendimento. Deus não criou você aleatoriamente e disse, vá para onde quiser, faça o que quiser. Ei, Ele dá a direção. Ele orienta. Ele instrui. Você dá ouvido a Deus ou não. É você que escolhe. A palavra diz isso. Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. A palavra não diz que você não tem liberdade de nada. Você tem. Você é responsável. E o homem vai dar conta a Deus diante de tudo que ele viveu. Cada um dará conta de si. O homem vai ser julgado pelas suas obras. Não é pelo determinismo de Deus. Deus colocou o homem numa vida perfeita e disse a ele, é ali que Deus estabelece o livre-arbítrio para o homem. Quando ele diz a Adão, Adão está lá em Gênesis, capítulo 2 ou é o 3. Ordenou Deus o homem que de todas as árvores do fruto que estava no jardim ele comesse. Mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal ele não comesse. Ali Deus dá ao homem a liberdade, mostrando ao homem que ele tinha que se submeter à direção do seu Criador. Deus disse, olha Adão, vira por aqui que você permanece nesta vida comigo. Se tu for por ali, tu vai morrer. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Mostrou ao homem a direção da vida e a direção da morte. O homem que tinha que escolher, você é livre. Você pode escolher se submeter a Deus ou não. Agora, você tem que saber que Deus já deixa para você essa consciência de que se você desviar da direção dele, vai sofrer a punição, o juízo, a recompensa pela sua transgressão. Porque Deus não vai tomar o culpado por inocente, Deus não compactua com o mal, Deus não faz parte de nenhuma prática transgressora do homem, Deus não comunica isso com o homem. Isso não é de Deus, é do diabo. Cuidado. Você tem direito de se submeter a Deus ou não. Agora tem que ter a consciência entendendo, sabendo que se não se submeter a Deus, o que resta para essa pessoa é juízo. É juízo. Aí vem esses teólogos, pastores, mestres, doutores dessa doutrina do diabo, que não é só essa, tem várias doutrinas de demônios. Mas eu estou aqui falando especificamente dessa. A doutrina da predestinação incondicional fatalista. Que ensina para as pessoas que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno. Que o homem não tem livre-arbítrio. Não tem direito de escolha. Não tem o quê, irmão? Vou te provar que tem. E é Deus quem dá. É Deus quem orienta o homem para ele não sofrer a morte. Para ele entrar no caminho da vida diante da morte que o homem já está.
porque ele sofreu a morte, porque ele escolheu o caminho contrário ao que Deus orientou. Ele usou o livre-arbítrio para cair e ir para a maldição. Ele também tem que usar o livre-arbítrio para ser levantado e se dirigir à bênção. Do jeito que o homem escolheu pecar e entrou em condenação, é o homem que faz a escolha de se submeter a Deus para sair da condenação. E Deus mostra isso. Vamos ver se tem livre-arbítrio ou não. Vamos lá. Deus começa dando a Adão a liberdade. Tudo bem. Aí esses defensores dessa doutrina vão dizer, mas ali o homem não estava em pecado, o homem estava perfeito. Sim, meu amigo. Se o homem era perfeito, ele tinha livre-arbítrio. Aí, porque ele caiu no pecado, não tem mais livre-arbítrio, ele continua com a consciência. Porque Deus disse a Caim, que Caim, ele deveria pensar para não executar o pecado que estava no coração dele. O desejo dele, ele tinha que dominar. Deus deu a Caim a orientação. Mas Caim escolheu pecar. Não, mas Caim era do diabo. Caim era do diabo. Quando a Bíblia diz que Caim era do diabo, que Judas era filho da perdição, não está dizendo que Deus predestinou eles assim. Está dizendo que é a escolha. Deus, na sua onisciência, ele já revela para nós a escolha do homem. E quem escolhe o contrário de Deus é do diabo. Do diabo nesse sentido. Porque não se submete à vontade de Deus. E a Bíblia diz isso. A palavra diz que é os filhos de Deus e os filhos do diabo. Paulo vai dizer, nós estávamos como filho da ira. Éramos guiados pelo poder de Satanás. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Dentro da atitude do pecado. Dentro do desejo, do prazer da natureza humana. Vamos lá, vou chegar aí onde você quer compreender isso. Vou chegar lá. Livre-arbítrio, estou mostrando que isso existe. Ah, mas o homem quando estava... o homem, ele tinha livre-arbítrio quando ele estava na pureza. Depois do pecado não tem mais. Tem sim. Vou mostrar que tem. Caim já estava no pecado. Deus deu a ele a liberdade de ele escolher. No pensamento que ele tinha, Deus já advertiu a ele de matar o seu irmão Abel. O pecado que está em ti domina sobre ele. Ele não dominou, deixou ser dominado. Deus vai usar agora Moisés para advertir o povo. Olha o que Deus usa Moisés. Olha o que Deus adverte o povo através de Moisés. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eis que ponho hoje diante de vós o caminho da vida e o da morte. O caminho da bênção e o da maldição. Aí Deus vai dizer, escolhe, pois... Ei, onde é que não tem livre-arbítrio? Deus está mandando o povo escolher. Deus não está dizendo, eu determino você. Eu escolhi você para o caminho da vida. Eu escolhi você para o caminho da morte. Não. Deus dá ao homem essa responsabilidade. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Estou te mostrando que livre-arbítrio existe. O direito é do homem escolher se Deus ou o diabo. Se vida ou morte. Se bênção ou maldição. Olha aí. Josué reúne o povo, lá no livro de Josué, e coloca para o povo a responsabilidade de que vai servir a Deus ou Baal. Josué vai dizer, escolhe, pois, a quem servir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. Escolha. Livre-arbítrio existe, irmão. Olha o que Deus vai usar Moisés para divertir o povo. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deus vai dizer, deixa eu ler aqui, para você ver se não existe livre-arbítrio ou se existe. Dentro das Escrituras, a gente examinando tem o conhecimento da verdade. Deuteronômio, olha, não vamos para Deuteronômio 28, para você ver que livre-arbítrio existe, que é um direito do homem estar na bênção ou na maldição, é ele que escolhe. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso aqui é o que, irmão? Não é livre-arbítrio, não? Deus está dizendo, se vocês ouvir, é você que escolhe ouvir. Ouvir é praticar. Ouvir é guardar, é crer, é se colocar na direção daquele que te diz por onde seguir. Você ouve quando se submete. É Deus que está dizendo aqui, se vocês ouvirem, não é eu que vou determinar pulso. Livre-arbítrio existe ou não, irmão? Eu estou pegando alguns textos aqui, é muito, irmão. Se eu for ler tudo aqui, eu vou passar o dia todo mostrando a você que o livre-arbítrio existe. O direito do homem escolher foi Deus que deu. O próprio Jesus, vamos para Jesus agora, né? Porque o importante para a gente ter o esclarecimento de toda a revelação de Deus é em Cristo, é por Cristo. Vamos para Jesus agora. Se tem ou não tem livre-arbítrio. Jesus chega e diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo observe que a responsabilidade está no homem, para ele alcançar a salvação de Deus. É o que eu disse aqui. Assim como o homem escolheu, foi uma escolha do homem, pecar para se desviar de Deus, entrar em juízo e condenação, assim também o homem tem que escolher se submeter ao Senhor para voltar à comunhão com Ele, para encontrar a vida eterna. É escolha do homem. E Jesus vem e diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, quem tem que crer sou eu, irmão. Não é Deus que vai fazer eu crer, não. Não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,18, Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê será condenado. Jesus não está dizendo que Deus vai condenar porque escolheu para condenação. Jesus não está dizendo que salva é aqueles que Deus escolheu para salvação. Jesus, ele deixa bem claro no Evangelho. É isso que nós devemos crer. É o Evangelho. Essa doutrina da predestinação incondicional, fatalista, não é o Evangelho. É um outro Evangelho. Saia desse conceito. Jesus não ensinou a ninguém que Deus escolheu o homem para salvação e o outro para condenação. Que salvação não é escolha do homem, é escolha de Deus. É mentira. Salvação é escolha do homem. Ah, mas o homem tem direito, tem participação na salvação? Não. A salvação foi operada por Deus. Mais ou menos assim para você entender. Por exemplo, o homem estava dentro de um quadrado. Estava dentro de um ambiente. Não tinha por onde ele sair desse ambiente. Salvação é mais ou menos assim. Para você entender, vou explicar para você. O homem estava preso, condenado a morrer, dentro desse ambiente. Não tinha por onde ele escapar. Não tinha como ele sair. Não tinha o que ele fazer para poder sair dali. Ele estava já condenado. Diante de uma situação que foi causada por ele. Ele mesmo entrou e não pôde mais sair. Aí o que acontece? Aí vem alguém e abre esta porta. Do outro lado vem alguém e abre esta porta. E agora está ali colocada por aquela pessoa que abriu a porta. Para aquele indivíduo que estava preso nesse ambiente, condenado à morte, que não podia sair, para ele sair. Agora, quem tem que sair é ele. O homem não vai lá dentro e puxar a força, não. É ele que tem que sair. Ele tem o conhecimento da porta. Ele sabe que o caminho para sair daquela maldição, para ser salvo, é indo para a direção daquela porta. Para ele ser salvo. Se ele não quiser, ele vai continuar perdido naquele lugar, sentenciado à morte. Mas é ele que tem que sair. É ele que tem que entrar naquela porta para sair daquela situação. Jesus ensinou isso, tá bom? Jesus, ele disse assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém, é condicional ou não, irmão, isso aí? Isso é um determinismo de Deus, é? Jesus vai dizer, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, essa é a condição que Deus estabeleceu. O que Deus operou para o homem ser salvo
é a porta, é o caminho. Entrar pela porta, andar pelo caminho para ser salvo, é a escolha do homem. Está entendendo, irmão? Então eu estou mostrando aqui que livre-arbítrio existe. O direito de escolha é nosso. Se eu quero crer em Jesus, estar com Ele e permanecer com Ele, é eu que escolho. Se eu creio em Jesus e passo a andar com Ele, mas depois eu não quero mais não e volto, é direito meu, eu posso voltar. Porque essa doutrina da predestinação incondicional, fatalista, também ensina que ninguém perde salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Porque Deus não vai dar e tomar. Não é Deus que dá e toma, meu amigo. É o homem que recebe e despreza. Deus oferece. É o homem que tem que valorizar. É o homem que tem que guardar. É você que tem que ser fiel até a morte. É você que tem que perseverar até o fim para ser salvo. É você que tem que ter cuidado para não cair, você que está de pé. É você que tem que ser prudente, zeloso da doutrina, por onde você é salvo. É você que tem que combater o bom combate da fé. É você que faz a sua decisão para, com Deus, andar na salvação ou voltar para o diabo e viver na perdição. Vou te mostrar que o salvo perde salvação. Paulo vai dizer que muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,4. Apostatar da fé é abandonar, é voltar. E só volta, só abandona a fé quem um dia estava na fé. Essa fé que leva ele à salvação. Então isso já mostra que o homem pode sim perder a salvação. O homem pode voltar. Eu vou mostrar isso aqui. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 10. Para você conhecer. Eu estou dando esses textos aqui. Eu não estou aqui forçando interpretação. Eu não estou aqui colocando o meu pensamento. Eu não estou aqui trazendo o que eu acho, o que eu penso. Eu estou ministrando segundo aquilo que a Bíblia está me orientando, está me mostrando. Não é que nem esses homens fazem. Não é como eles determinam, com a sabedoria dele. Não, mas o texto quer dizer isso, porque olha, no hebraico, no grego, olha, porque assim não. O texto em si fala por ele mesmo. O salvo pode voltar para a perdição? Pode perder a salvação ou não? Vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versículo 30, versículo 37 ao 30. Olha aqui, irmãos. Irmãos, vai para a palavra, irmãos. Não fica colocando tua vida na dependência dessas direção desses homens dentro de igreja, não, irmão. Tu foi chamado para estar guiado pela palavra, por Cristo. Vai aprender, vai se dedicar à palavra. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo, vamos ler o 37 ao 39. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O escritor aqui está advertindo os irmãos a se manter firme, porque está perto este dia. Porque ele sempre advertiu os irmãos a perseverar, sabendo que esse dia está perto. Isso aqui já faz mais de 2000 anos. Agora que está perto mesmo. Mas naquele tempo os irmãos já estavam ali, com a fé em Jesus, como se ele viesse naquele tempo. E o escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Olha o que ele diz no versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que é que o escritor está advertindo os irmãos? Nós que estamos justificados por Cristo, temos que viver com a esperança da fé. A fé em Jesus. E se recuar, Deus não tem prazer nele. Olha que o justo pode recuar. O texto está dizendo isso aqui, não estou forçando não, irmão. Eu não preciso de um curso de teologia para poder entender isso aqui, não. Eu só preciso focar no que a palavra está dizendo e crer nela. Me conduzir nela. A palavra está dizendo que Deus não tem prazer nos que voltam. Por quê? Porque os que voltam, voltam para a perdição. Hebreus capítulo 10, versículo 39, vamos ler? Aí o escritor vai dizer assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para
à perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ele está dizendo, irmãos, muitos estão voltando para a perdição, mas nós temos que perseverar para a conservação da alma, ou seja, para a salvação, irmão. Nós temos que perseverar entendendo isso, para a salvação, porque foi Jesus quem disse isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É você que escolhe a perseverar, a se manter firme, perseverando, caminhando, combatendo o bom combate da fé, para se manter no caminho da salvação? Ou você desanima, ou você desiste, ou você perde a esperança, ou você esfria, ou você não dá mais valor, ou você não se importa mais de se submeter ao Senhor e deixa o diabo tirar você para ir voltar novamente a ser escravo dele, preso, julgado e condenado, indo para a maldição. Cuidado, irmão, não brinca não. Não brinca não, porque o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua carta primeira, capítulo 5, versículo 8, vigiai. Vigiai. Por que eu devo vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor. E para que ele está ao meu derredor? Buscando uma oportunidade para desviar você da fé. E como é que ele faz isso? Me cegando. Se eu não me conduzir, se eu não guardar minha mente com a luz de Deus, o diabo cega o meu entendimento e me desvia do Senhor. E sabe qual é o pior, irmão? Muitos estão desviados pensando que estão no caminho. O diabo é astuto, irmão. Muitos estão mortos pensando que estão vivos. Muitos apostataram da fé, pensando que ainda estão na fé com Deus. Muitos estão reprovados da fé, pensando que Deus está aprovando toda essa vida de fé que estão vivendo, sem ser pelo princípio da luz, guiado por ela, andando nela, que é Cristo, a sua palavra. Cuidado, irmão. Cuidado. Eu estou trazendo uma instrução aqui que é muito rara de você ouvir dentro dessas muitas igrejas por esses muitos pastores. Porque eles não têm compromisso com o Evangelho. Eles não estão a serviço do reino de Deus. Eles não são ministros de Jesus. São ministros de Satanás, levantado para propagar doutrina de demônios, evangelho anátema, vento de doutrina, heresia de perdição, para levar o povo a apostatar, desviar, se perder da fé. Livre-arbítrio existe. Eu estou mostrando aqui que o homem tem o direito de escolher o destino eterno da vida dele, se é com Deus ou sem Deus. Deus deu ao homem a capacidade de escolher e decidir, mesmo que o homem esteja caído em pecado, mas ele não perdeu a consciência. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque as pessoas fazem tudo que é errado escondido, porque eles sabem que é errado. Porque a pessoa que trai a mulher, trai a mulher escondido, porque ele sabe que é errado. Porque alguém que rouba ou furta alguma coisa, ele faz isso dentro de uma situação de ocultação. Por quê? Porque ele sabe que é errado. O cara que mata, ele sabe que é errado. O cara que rouba, ele sabe que é errado. O cara que estupra, o cara que vive dentro dessa maldição, ele sabe que é errado, mas ele quer, a escolha dele. Não é Deus que determinou ele para isso. Aí vem esses teólogos dessa doutrina do inferno, da predestinação incondicional fatalista, ensinando que Deus determinou. O mal o cara faz porque Deus determinou ele para matar, roubar, estuprar. Ele vai para o inferno porque Deus determinou ele para o inferno. É mentira, irmão. Se fosse assim, Deus não julgaria o homem pelas suas obras. O cara mata porque ele escolhe. Deus diz, não matarás. O cara rouba porque ele escolhe roubar. Deus diz, não roubarás. O cara vai para o inferno porque ele não aceita o chamado de Deus para ele ser salvo. E Paulo vai dizer isso. Serão condenados, não é porque Deus predestinou. Paulo vai dizer, serão condenados porque não creram na verdade para se salvarem. Jesus vai dizer, serão condenados porque não creram nele. Aí vem esses teólogos do inferno pregar essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, dizer que foi Deus que escolheu para o céu e para o inferno. Quem é salvo porque Deus escolheu para ser salvo, não tem mais o que fazer. Quem é perdido porque Deus escolheu para ser perdido, não tem mais o que fazer. Se você está crendo, está tendo uma esperança de salvação porque você diz que é o escolhido, está sendo conduzido nessa doutrina, tenho certeza, você está perdido. Você está dentro de uma doutrina de demônios. Não fique aí sendo guiado numa fé em Deus
pelo teu pastor dentro da tua igreja, não. Vá aprender de Cristo. Vá conhecer o que Cristo revelou. Vá ser discípulo de Cristo. Vai estar com a sua vida vivendo, conduzida dentro de uma vida de regra de fé e prática na palavra de Cristo. Não fique aí dependente, presa, escrava, robotizada, alienada, com a mente cauterizada numa dependência de vida com Deus dentro dessa igreja pela direção desse teu pastor, não. Vai buscar o conhecimento de Cristo. Todos nós temos alcance a Ele. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de objeto, eu não preciso de culto, eu não preciso de vida religiosa para ir a Deus. Eu preciso de Cristo. Está ao meu alcance, o meu conhecimento. Eu não posso colocar nada como intermediário para a minha vida com Deus, a não ser Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Não é igreja, não é pastor, não é vida religiosa, não é sacrifício, não é ritual, cerimonial religioso. Nós não podemos botar nada como meio de intermédio entre nós e Deus, a não ser Jesus. O povo está aí, colocando igreja, colocando ritual de igreja, cerimonial de igreja, sacrifício de igreja, líder de igreja. O povo está colocando aí como intermediário, como dependência, como meio da vida deles com Deus. Não é Jesus a palavra. É a religião, os sacrifícios, as obrigações, os rituais, os cerimoniais, os líderes a quem eles colocam como meio dele viver para Deus. É por meio dessa direção, desse caminho. Meus amados irmãos, eu não tenho sido aprovado pela multidão, porque a multidão se aborrece comigo. O sistema religioso se aborrece comigo. Todos que estão nas trevas se aborrecem comigo. Por quê? Porque eu prego a verdade, eu levo a luz, eu incomodo. Porque eu sou luz. Não vou comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Antes vou condenar. Jamais eu vou me submeter a estar dentro do sistema religioso, sendo instruído e conduzido contrário ao Evangelho. Jamais eu vou me submeter a estar sobre uma autoridade de liderança religiosa dentro do sistema religioso pelo homem que não me conduz no senhorio de Cristo, na palavra de Cristo, na direção de Cristo. Jamais eu vou colocar a minha vida como servidão a uma instituição religiosa para ser devoto, praticante de obra, de ordenança, de tarefa, de obrigação, como se fosse para Deus, dentro daquilo que Deus não me pede. Jamais eu vou ser propriedade nem negócio de nenhum sistema religioso, nem de homens, líderes religiosos dentro de igreja, porque eu sou de Cristo. Minha vida é para servir a Cristo. O meu alicerce e minha esperança é Cristo. Quem me conduz é Cristo. Eu não sou propriedade, nem negócio, nem objeto de nenhum sistema religioso, nem de homem dentro de religião. Eu sou discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, onde eu vivo, pratico, creio, sou guiado, sou conduzido pela palavra de Cristo. Não por nenhuma doutrina nem ensinamento de homem nenhum. Vigie. Examine as Escrituras. As Escrituras testificam de Cristo. Não é disso que você está vivendo dentro das igrejas. As Escrituras levam você a uma esperança de vida com Deus em Cristo. Não é dentro de nenhuma igreja ou de nenhum ritual, sacrifício religioso. Cuidado, seja prudente. Salvação é você que escolhe. Agora essa escolha tem que ser por Cristo. Andar no caminho que te leva verdadeiramente à salvação. E esse caminho é Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E para você ir a Ele, tem que escolher e decidir e atender o chamado de Deus. E como é, irmão Hélio, que Deus me chama? Pelo Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado ao mundo, porque é Deus convidando o homem para ser salvo em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo vai dizer que Deus nos chama pelo Evangelho. 2 Tessalonicenses 2,14. O próprio Deus, ele ensina ao homem o caminho que ele deve andar e que ele deve escolher. O próprio Deus ensina ao homem o caminho que ele deve escolher. Deus não força ninguém a entrar no caminho, a entrar na porta, a seguir a ele.
vai ler o que está escrito lá em Salmos capítulo 25, versículo 8 e o versículo 12. Se você não crer na palavra que eu estou pregando, é uma escolha sua. Olha aí, ó, cuidado, viu? A sua escolha define o seu destino eterno. Escolha pela direção de Deus. E Deus ensina ao homem o caminho que ele deve andar e escolher. E esse caminho é Jesus. Esse lugar que nós temos que estar é Jesus. A verdade é Jesus. O meio de vida com Ele é em Jesus. Deus não manda ninguém para nenhuma igreja ser discípulo de doutrina de homem nenhum. É Cristo. Então que Deus abençoe. Que você entenda essa ministração. E que a luz de Deus, nesse momento que foi levada para você, esteja sendo aceita por você, iluminando o seu coração. E você que tem ouvido para ouvir, creia, para que seja salvo. Amém? Porém, quem não crê será condenado. Escolha do indivíduo. O seu destino eterno é você que decide. Deus te mostra a saída, a esperança para a salvação. Para você sair do juízo e da condenação para a perdição. É você que escolhe. Só há dois caminhos, da morte e o da vida. O caminho da vida é Jesus. O da morte é a escolha que você faz negando Jesus. Cuidado. Jesus não é uma religião, não é uma igreja. Deus não manda ninguém professar uma religião e ser adepto e praticante de nenhuma religião. O que Deus manda é crer no seu Filho Jesus Cristo e por ele andar para estar em Deus com a promessa da salvação. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse que vos fala, seu irmão, evangelista Wellington Ramos. Mas evangelista por quê, irmão Wellington? O senhor tem um título dentro da igreja? Não. Eu tenho uma vocação no reino de Deus, que Deus me deu para edificar a igreja. Evangelista é uma vocação, não é um título. Vocação para evangelizar. Fazer isso que eu estou fazendo. Levar o ensino, a instrução, a correção da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.